unidade. Como é que a igreja pode expressar? Preste atenção aqui, pastores. Agora, eu sou um pastor sem igreja, né? Eu sou um pastor desigrejado. Pastor José, pastor Fernando, pastor Nilton, o Alex, o pastor Calixto, o pastor Renato, o pastor Oswaldo, o pastor Giovanni, o pastor Sidney, o pastor Zelê. Então, como é que a igreja, ela de fato pode glorificar a Deus? Quando ela expressa essa comunhão espiritual como pai. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Imagem e semelhança. Igreja é família. E a única maneira da família de Deus glorificar a Deus de fato é dar expressão da sua natureza. Qual é a nossa natureza? A natureza de igreja? Coletividade. E não é uma coletividade de estar junto como agora. É uma coletividade de estar junto na alma. Por exemplo, adolescentes e jovens que moram numa casa, que se relacionam com pai e mãe, com o irmão, mas não se sente parte daquilo ali, mesmo ele morando junto, ele não se sente parte. Se ele não se sente parte, não tem comunhão. Que nós falamos comunhão, mas a psicologia vai usar o termo laços afetivos. Está, mas não é. Estou, mas não sou. Isso é uma desgraça. Obrigado, Sidney. Estou, mas não sou. Então, essa ideia de coletividade, nós não estamos falando de números de pessoas reunidas. Nós estamos falando de pessoas unidas por laços afetivos, emocionais e espirituais. Então, a igreja, ela expressa essa glorificação a Deus, não é dela estar com o templo abarrotado, mas ela está com os membros dessa família numa união, numa unidade, numa comunhão física, emocional e principalmente espiritual. Ok? Algum comentário? Uma vez eu vi uma ministração de um pastor das Filipinas, e ele é um pastor de uma mega igreja lá, né? Indonésia, da maior igreja da Indonésia, uma igreja de células e tal. E a palestra dele assim, me chamou bastante atenção. Ele falou muito isso que você falou, assim, mesmo linguajar, né? Ou seja, de que a igreja deve expressar a relação que existe dentro da Trindade. Isso. E aí ele me comentou algo assim que marcou meu coração, que foi a questão de quantas vezes aparece a expressão uns aos outros na Bíblia. Exato. Mais de 50 vezes. E falar nisso, viu, Roseli? O coração de Deus nessa questão relacional, né? Não vai embora sem você ouvir uma heresia minha, tá? Então deixa eu te falar uma coisa. Mas só antes de terminar o que o Giovanni falou. Exatamente. Sabe o problema nosso? O problema é que a gente não se aprofunda nesse sentido de comunhão, desse sentido de cumpanes. E aí o tempo todo ele falava sobre isso. O estilo de vida de Jesus, se nós queremos expressar o Cristo, é o estilo uns aos outros. Isso. Uns aos outros. Daqui a pouco eu vou falar uma heresia muito interessante. Companheirismo. PT tem bastante, né? Companheiro. A igreja primitiva vivia isso, né? Vamos lá. Fala, Rosalê. Então, dentro dessa coletividade afetiva, podemos dizer que é também abstrato. E o que é concreto? Ok. Veja, você falou muito bem. O abstratismo, ele existe a partir, todo abstratismo nessa esfera emocional, espiritual, ele vai se traduzir em frutos. Isso que diz 1 João. Aquele que diz amar a seu irmão, amar a Deus, aquele que diz amar ao seu irmão e não ajudá-lo com obras, ele não ama o irmão. O que a Bíblia diz? Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, abstrato, nós somos família, somos regidos por amor. Veja bem, ótima a sua questão. Deus não é poder.
Deus é amor. Deus não é, Ele possui todo o poder. Ele é todo poderoso. O sufixo oso, oso é uma qualidade do ser. Amoroso, carinhoso, bondoso, mentiroso, generoso. O oso, esse sufixo, é qualidade de ser. Então a Bíblia não fala que Deus é poder. A Bíblia fala que Deus é poderoso. Porque se Deus fosse poder, Adinho, Ele nunca criaria. Por quê? Porque o poder não divide. O poder não doa. O poder não distribui. O poder centraliza nele, quando o ser é poder. Mas a Bíblia fala que Deus é amor. Ora, Deus como é amor, qual é o princípio do amor? O princípio do amor é fruto. Então, quando nós temos uma relação afetiva, emocional, espiritual como igreja, movida e sustentada pelo amor, a gente vai ter fruto. Por consequência. Por consequência, então, abstratismo não é conceitual. O abstrato, o amor, né? Meu amor é abstrato. Amor é abstrato. Mas qual é quando o amor ele dá os frutos do que ele de fato é, então a gente observa o que acontece. Entendeu? Eu espero ter respondido. Então, sempre é. Agora, falando ainda do ser humano, né? Falei um pouco disso aqui domingo também. Alguém lê para nós, por favor? Vamos definir duas coisas: vida e existência. O que é existência? Existência é o aparecimento de algo que veio do nada. Não havia nenhum registro desse algo e então alguém o criou. Então existência é uma influência exterior que deu início para algo, sendo que este algo não era nada antes de seu surgimento. Isso é existência. Existe. Qualquer coisa, seja material ou imaterial, alguém criou alguma coisa. Eu dei um exemplo lá na igreja, né? 100 anos atrás não havia data show. Alguém teve a ideia, manipulou a matéria-prima, agora existe. O que é existência? É uma coisa que está presente e que foi influenciada por uma força exterior. Por que nós existimos? Nenhuma existência é espontânea. Eu bati muito isso esse final de semana. Nenhuma existência é espontânea. Toda existência ela é provocada. Como eu estava falando com um amigo meu, né? Eu falei isso lá na igreja. Ele estava falando que ele não acreditava em Deus. Ele se considerava um ateu. Ele acreditava que o mundo veio de forma espontânea. Tudo veio de forma espontânea. E eu falei para ele, então a gente está correndo perigo, porque de repente um leão pode aparecer aqui. Vamos lá? Então isso é existência. E o que é vida? Oswaldo, lê para nós. Vida é a qualidade existencial. Só pode ter vida quem é autossustentável. Por exemplo, nós podemos imaginar o mundo sem qualquer um de nós. Se eu morrer, o mundo não vai parar de girar, e nem as outras pessoas de continuar existindo. Mas não podemos imaginar o mundo sem Deus, porque este mundo só existe porque Deus é a vida. Preste atenção, gente. Deus é a vida. Então vejam, o que é a vida? A vida é qualidade de essência. Só pode ter vida quem é autossustentável. Eu não sou autossustentável. Eu preciso de coisas para viver. E quando eu morrer, o mundo não vai parar e nem as pessoas deixar de continuar existindo. Por quê? Porque eu não sou autossustentável. Nesse sentido, eu não possuo vida.
Isso é um tapa, né, no individualismo. Um tapa no individualismo. Eu No não, egoísmo. e no egoísmo. As pessoas que querem que todas as coisas gravitem a sua órbita, cara, você não tem vida. Vamos ler esse Jó. Eu amo esse Jó ali, 34, 14 a 15. Por favor, mais espiritual, leia. Quem é que foi? Espera aí, gente. Espera aí que eu acho. Por favor, quem achar Jó 34, 14 a 15, leia para nós. Pai, que medo que se fosse a intenção dele, e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao fogo. Veja aí, ó. Então, se Deus fosse egoísta, em outra tradução diz, se Deus pensasse apenas em si mesmo, quem é que pensa em si mesmo? Quem é que pensa em si mesmo? Agora aqui, ó, quem que é o egoísta? Quem é? Quem é poder. O ser que é poder, ele é egoísta. Aí ele está dizendo, se Deus fosse egoísta, ou em outras palavras, Deus não é poder. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e recolhesse o seu sopro, seu espírito, que no hebraico é ruá, toda a carne expiaria e o homem voltaria ao pó. O que Jó, o livro inspirado por Deus, está falando para nós? Que todos nós vivemos da respiração de Deus. Ou seja, quem é que tem vida? Deus. Os rabinos judeus, eles acreditam nisso, né? O tetragrama. E a o nome de Deus é como se fosse um fôlego de vida. Um fôlego de vida. E cada vez que esse fôlego é dito pela boca de qualquer ser humano, na verdade, os seres humanos estão invocando Deus. Mesmo que não o reconheçam como tal. Não. Cada fôlego de vida é um clamor, é uma invocação ao Eterno. Você lê o Salmo 104, o que você está falando aí, Giovanni? Ele está presente no Salmo 104 de outra maneira. Salmo 104. Qual verso? Calma lá. Eu não sei. Agora me bateu. Não, depois eu vou trazer a referência bem certinho. Daí o Salmo vai dizer, em outras palavras, que quando Deus inspira, a natureza morre. Quando Ele expira, a natureza vive. Então, nós vivemos nesse respirar, na respiração de Deus. Agora, olha que coisa mais fascinante isso aqui. Alguém lê para nós isso aqui? Jesus afirmou, eu sou, qualidade da essência. Pausa aí. Jesus disse 7 vezes no livro de João, eu sou. Nós falamos eu sou, Renato, de maneira errada. Porque de fato ninguém é. Essa aí é a mesma fala de Deus lá do tetragrama. O judeu, ele por cultura bíblica, da teologia judaica, ele diz nunca eu sou, ele diz eu estou. Eu estou professor, eu estou médico, eu estou soldado. Ele nunca fala eu sou. Por quê? Porque eu sou é para Deus, não é para ele. Nós aqui, ocidentais, que atropelamos tudo. Então, eu sou. Jesus disse, ego em mim. Ninguém pode falar isso. Só Deus pode falar eu sou. Continua, José. O caminho, eu sou. A verdade, eu sou. A vida, só Deus pode dizer que é. E o homem só pode ser, ou seja, ter vida, quando este homem entrega sua existência para Jesus, aquele que é a vida. Alguém lê João 1,12?
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nos que creem no seu nome. Aí ele está dizendo, a todos quanto o receberam. Receberam quem? Cristo. O que Cristo é? Vida. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem. Ou seja, eu só passo a ser quando eu estou naquele que é. Alguém pode dizer um amém? Amém. Antes do Cristo, eu não sou. Depois do Cristo, eu sou. Mas eu só posso ser se eu estiver naquele que é. É o que diz João 12. Veja, quando Deus criou Adão e Eva, vamos voltar ao princípio, porque tudo tem que voltar para lá. A Trindade está criando, né, e Adão e Eva. Adão tinha existência quando Deus fez o corpo dele e soprou sobre ele o sopro de Deus, ele passa a ter vida. Os dois têm vida e existência. Quando eles são expulsos do jardim, eles saem com a existência. A vida fica no jardim. Eles perderam essa vida interior. O direito à vida. Eles perderam isso. Que no grego você encontra a palavra bio para a vida e a palavra zoe, que é vida. Aqui é uma vida contingencial, aqui é uma vida absoluta. O que é uma vida absoluta? É quando o ser humano se reencontra consigo, se reencontra na história, se reencontra com a Trindade. Agora o ser humano, Adão e Eva, por desobediência de Adão, da humanidade, quando fala desobediência de Adão, ele não está falando da desobediência do homem ou da mulher, ele está falando da desobediência da humanidade. Então, com a desobediência dos nossos pais, são expulsos, eles saem do jardim só com a existência, e a existência deles, sem Deus e sem a vida, é o quê? Vazio. Falta alguma coisa. Quando veio o Cristo, ele disse, eu sou a vida. Quando então alguém recebe a Cristo, ele automaticamente recupera a vida outra vez. Agora ele tem vida interior plena. Que é, o que é a vida interior plena? A 18. Em Cristo nós temos vida e existência, ou existência e vida. Sem Cristo só temos uma existência, e uma existência vazia. Quando o ser humano pecador recebe a Cristo, ele está recebendo vida, a vida que foi perdida. Fala, Sidney. No Antigo Testamento, a arca representava a vida. A arca representava a presença de Deus. O que tinha dentro da arca? A lei, a vara de Arão e o maná. A vara que floresceu, Isso. as tábuas do mandamento e o maná, presença de Deus. Então, quando a gente estuda isso, é interessante, né? Como que a gente não separa a filosofia da Bíblia, porque tudo é uma coisa só. É uma coisa só. Agora, isso aqui que eu acho interessante, vamos ler com extrema atenção, e a gente talvez vamos terminar com isso aqui para tomar a segunda rodada de café. É a heresia que eu falei para você, Zé. Então, vamos lá. Por favor, alguém leia. Quem não leu nada ainda, leia agora. João 5, 24 a 26. Deixa eu ler. Então leia. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha que interessante. Obrigado, pastor José. Olha aqui, meus irmãos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Preste atenção. Quem ouve minha palavra? Quem é que vai ouvir a palavra? Quem é que vai ouvir a palavra? Quem tem a sua existência. Quem tem só existência, ele está morto. Porque onde não tem vida, o que tem? Morte. É o que o Lutero falava. O que fazemos com os mortos? Pregando a palavra. Exatamente. Olha que coisa fascinante a Escritura. Então, quem ouve a minha palavra, quem é que vai ouvir a palavra dele? Quem está morto. Quem é que está morto? Quem tem só existência. E crê naquele que me enviou, tem a zoe. Ou seja, ele recupera aquilo que foi perdido. Ele passa a ter a zoe. Algumas, por causa da teologia, ser uma teologia, nossa teologia brasileira, os primeiros missionários norte-americanos, e graças a Deus por eles, quando chegaram no Brasil, eles vieram com uma teologia dizendo que vida eterna é o céu. E não é. Fala. O próprio Jesus ele disse que nos finais do tempo os mortos ouviriam a minha voz. Vamos chegar lá, e é o próximo passo ali. Então veja, vida eterna não é vida no céu. Vida eterna é a pessoa ter de novo reconquistado essa vida que se perdeu, essa zoe, essa vida interior plena, essa comunhão com Deus. Aí aquela ideia de coletividade com a Trindade é restaurada. João 10:10. João 10:10. Pode falar? Vida em abundância. Que vida e abundância? É a palavra que ele falou para a mulher no poço de Jacó. Dentro de si fluirão rios de água viva. Lógico que Jesus estava usando a palavra água porque a situação ali era água, mas quando era pão, ele falava: eu sou o pão da vida. Ou seja, ele vai usando figuras de acordo com o que está acontecendo, mas o cerne do assunto é um só. Qual? Zoe. A zoe. Eu estou falando da zoe. Então, ter vida eterna. Não entre em juízo. Ora, ele está falando ele está falando de punição aqui. Mas passou da morte para a vida. Ele não está falando de uma ressurreição física, gente. Por favor. Ele não está falando de ressurreição física. Ele está falando de uma ressurreição espiritual. Porque zoe é espiritual. Ele não fala bio. Bio é físico. Agora, olha que interessante. Em verdade vos digo que já vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Que mortos eles estão falando? Que você falou, Oswaldo. É esses aqui. Qual é a voz do Filho de Deus? Onde que a voz do Filho de Deus ela é escutada? A única veículo que a voz do Filho de Deus pode ser escutada? O Evangelho. O Evangelho, quando o Alex está lá no Barreira das Frutas, dominando aquele povo, controlando o Barreira das Frutas, ninguém levanta a mão ao pé sem que ele fale. Quando o Alex está lá pregando o Evangelho, anunciando que Jesus Cristo salva, anunciando que Jesus Cristo perdoa, anunciando que Jesus Cristo tem uma nova vida, você está fazendo o quê? As pessoas ouvir a voz do Filho de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, o Calixto é a voz do Filho de Deus, o Renato é a voz do Filho de Deus, o Giovanni é a voz do Filho de Deus,
O Edinho é a voz do Filho de Deus. O Fernando é a voz do Filho de Deus. Todos aqueles que anunciam o Evangelho tornam-se voz do Filho de Deus. Assim como João Batista era a voz do que clamava no deserto. Você não quer ser a voz do Filho de Deus? Amém. Olha que tema Aleluia. para pregar na igreja. Que voz. Você que gosta desse sermão aí? Gente, o Oswaldo, você olha para ele, você não dá nada. Você olha para o Oswaldo, você pequenininho, E o jeitinho feio, né? Como viramos no ar quem prega? Exatamente. Aí é o dilema de Paulo de Romanos 10. Então vê, mas ó, você é pequenininho, é feinho. Não, mas um Mas parênteses. rapaz, esse homem quando abre a boca, rapaz, é um Mais colosso. um parênteses. Hã? Um parênteses. Fala. Os mortos que ouvirão a voz são os eleitos do Senhor. Papai, o senhor não ouviu essa blasfêmia. Ô Zé, você não tem jeito. Tem outro calvinista aqui dentro? Não, rapaz, A gente tá não, descobrindo. é um agente formado. Eles estão saindo da cova. Ó, você não fala isso não, porque o Giovanni está querendo abandonar o calvinismo. Você fica falando isso. Faz não. Ok, agora preste atenção aqui. E os que a ouvirem viverão. Souzinho. No grego, tsouzinho, tsoi. Viverão, souzinho, passarão a viver. Preste atenção. Isso aqui é uma palavra espiritual. Não é a ressurreição física. Porque assim como o Pai. Agora isso aqui é para encerrar a primeira parte da aula, para a segunda rodada de café. Porque assim como o Pai tem vida. Agora, quem é que tem vida em si mesmo aqui? Ninguém. Essa fala do Cristo é uma fala que passa batida. A gente nem percebe isso. Olha, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O que Jesus está querendo dizer aqui? Eu sou a segunda pessoa da Trindade, eu também sou Deus. Porque só pode ter vida em si mesmo quem é? Deus. Ora, se ele tem vida em si mesmo, só ele pode dar. Em outras palavras, o Caio não tem vida em si mesmo. O Alex não tem vida em si mesmo. Ninguém tem vida em si mesmo. Nós só podemos ter vida porque nós estamos naquele que é. Então, quem é a igreja? A igreja são os ressuscitados. Eita, Quem é a igreja? A igreja são aquelas pessoas que ouviram a voz do Filho de Deus. Não ouviram a voz da religião. A voz da religião leva para o inferno. É a voz do Filho de Deus. É o Filho de Deus que salva. É o Filho de Deus que trabalha no nosso caráter. É o Filho de Deus que transforma a gente em nova criatura. É o Filho de Deus que envia o seu Espírito Santo. É o Filho de Deus que nos batiza com o Espírito Santo. Glória. Olha, eu sabia. O Irã está virando penteca, gente. Eu sou uma prova viva. Domingo quase pegou fogo naquele altar. Quanta glória. Está então, É que ele passou um mês agora. Deus está fazendo. Não, vem cá. Agora eu preciso confessar. Eu passei um mês na Assembleia de Deus. Fiquei contagiado. Fiquei lá. Virou Ok. tocha. Um mês na Assembleia de Deus, um mês, 2 meses na terceira IPM. É. Você dá 2 também demais, né? Os irmãos estão vendo? Os irmãos estão percebendo? Esse texto é fabuloso. Só que a gente precisa ler um pouco a Bíblia com mais atenção, carinho. Olha, esquece o mundo. O mundo que eu quero dizer, quando você vai ler a Escritura para você e para o povo, porque nós pastores, a gente lê a Bíblia 3 vezes.